Olá, pessoal. Eu sou a Camila Rodrigues e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a fisiologia humana, né? Resolvendo alguns exercícios. E aí eu já compartilhei a tela e agora eu vou aqui para o slide. E ao longo dos exercícios eu vou explicando quais conhecimentos vocês precisam ter para conseguir resolver esse tipo de exercício. Beleza, bora lá então. Talvez demore para carregar aqui porque dá uma travada, mas vai aparecer. Aí, foi. Vamos lá já para a primeira questão, sem mais delongas. Primeira questão é da FATEC. Os trilhões de células que constituem o corpo humano precisam de água e de variados tipos de nutrientes, além de um suprimento ininterrupto de gás oxigênio. Os nutrientes absorvidos nas células intestinais e o gás oxigênio absorvido nos pulmões são distribuídos às células do corpo pelo sistema cardiovascular, uma vasta rede de vasos sanguíneos pela qual circula o sangue impulsionado pelo coração. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. A artéria pulmonar conduz sangue rico em oxigênio do coração para todo o corpo. Letra B. As veias pulmonares conduzem o sangue arterial rico em oxigênio dos pulmões ao coração. Letra C. A absorção e distribuição dos nutrientes são facilitadas pela digestão completa do amido no estômago. Letra D. Os capilares da circulação sistêmica distribuem o gás carbônico aos tecidos, de onde recebem o gás oxigênio. Ou letra E, a absorção dos nutrientes ocorre nas vilosidades intestinais localizadas na superfície interna do intestino grosso. Então, bora lá. Primeiro a gente entender o que a questão está pedindo. Ela está pedindo a alternativa correta, que fala sobre o sistema cardiovascular. Com isso, a gente já pode eliminar duas alternativas, a letra C e a letra E, porque elas falam de sistema digestório, de estômago, de intestino grosso. Então, não tem nada a ver com o sistema cardiovascular, então a gente já pode eliminar essas duas. Analisando as outras agora. Letra A. A artéria pulmonar conduz sangue rico em oxigênio do coração para todo o corpo. O sangue que a artéria pulmonar vai carregar, né, que ela vai conduzir, não é o sangue rico em oxigênio, que no caso é o sangue arterial. Ela vai conduzir o sangue venoso, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Então ela está errada por causa disso. Letra B. As veias pulmonares conduzem o sangue arterial, rico em oxigênio, dos pulmões ao coração. Certíssimo, resumiu todo esse processo. Tá tudo certo nessa questão. Então a gente já sabe que a resposta correta é a letra B, porque realmente a veia pulmonar vai conduzir o sangue arterial, que é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, do pulmão ao coração. Mas vamos ver por que a letra D está errada. Os capilares da circulação sistêmica distribuem o gás carbônico aos tecidos, de onde recebem o gás oxigênio. Não é o tecido que doa, digamos assim, né, o gás oxigênio. O gás oxigênio ele vem do pulmão. Então, tá errada aí a letra D. Até coloquei um esqueminha aqui com algumas diferenças do sangue venoso para o sangue arterial. Ó. O sangue venoso é um sangue vermelho escuro, pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, né, o CO2, circula pelos capilares, veias cava superior e inferior. E o sangue arterial é um vermelho vivo, rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono, e circula pelas veias pulmonares, a artéria aorta, artérias e capilares. Dessa forma, a resposta correta seria a letra B. Próxima questão, da PUC. Considere a seguinte frase sobre respiração. O ar entra nos pulmões quando ocorre do diafragma, 2 dos músculos intercostais e, consequente, 3 da pressão 4. Para completá-la corretamente, 1, 2, 3 e 4 devem ser substituídos respectivamente por. Para o ar entrar nos pulmões, gente, o diafragma precisa se contrair. A partir do momento que o diafragma se contrai, os músculos intercostais também se contraem. E se isso acontece, o ar vai entrar nos pulmões, o pulmão vai aumentar, né? Vai encher de ar, ou seja, vai ter uma área maior. Então a pressão interna ali dentro vai ser, né, que no caso é interna, vai ser muito menor. Então vai acontecer, a resposta correta seria, né, quando ocorre a contração do diafragma, contração dos músculos intercostais e, consequente, aumento não, gente, desculpa, diminuição da pressão interna. A resposta correta seria a letra B. Eu até coloquei um esqueminha aqui na frente de como isso funciona, tanto na inalação, que era, né, o X dessa questão anterior, quanto na exalação. É o oposto, né? Na exalação você vai relaxar o diafragma, relaxar os músculos e vai aumentar a pressão interna.
diferentemente da inalação. Resposta correta é a letra B. Próxima questão. Eu não lembro de qual vestibular é essa questão, gente, mas é de um vestibular também, ok? Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Aí vem, né, os dados do hemograma aí, ó. Os glóbulos vermelhos, normal, é ter 4,8 milhões. O paciente tinha 4 milhões, ou seja, estava abaixo do normal. Os glóbulos brancos é de 5 mil a 10 mil. Do paciente tinha 9 mil, então está dentro ali dos limites. Plaqueta, normal é entre 250 mil e 400 mil. O do paciente estava em 200 mil, ou seja, estava abaixo do normal. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que, letra A, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Letra B, o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Letra C, a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos que são responsáveis pela defesa imunológica. Letra D, o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Ou letra E, a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Para resolver essa questão, vocês precisariam saber o que cada um desses constituintes do sangue exercem ali, né? Então, você tem que saber que os glóbulos vermelhos atuam no transporte de oxigênio, os glóbulos brancos ou leucócitos, eles atuam na defesa do organismo, né, contra organismos invasores, e as plaquetas atuam na coagulação sanguínea. Então, sendo assim, agora vamos analisar as questões. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. É exatamente isso que eu acabei de falar. Mas vamos ver por que as outras são erradas, né? O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Não, o glóbulo branco é pela defesa do organismo e ele também tá bonitinho ali, não tem nada de errado nele. Letra C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa imunológica. Até a parte da baixa quantidade de glóbulos vermelhos ainda dava certo. Agora, quando fala que eles são responsáveis pela defesa imunológica, é totalmente errado, né? Porque eles são responsáveis pelo transporte de oxigênio, né? De gases. Letra D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Nada a ver o glóbulo branco com transporte de gases no sangue. Nada a ver. E letra E. E também o sangramento nasal não é por causa da baixa quantidade de glóbulos brancos, né? Tá relacionado com a plaqueta. Até porque o glóbulo branco está na quantidade normal. Então, essa questão está totalmente errada, né? A letra D. E a letra E, a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. A dificuldade respiratória tem a ver, sim, com a questão do transporte de oxigênio no sangue, mas é porque o glóbulo vermelho está baixo e é ele que transporta, não são as plaquetas. Então, eu até coloquei aqui um resuminho do que eu já falei com vocês, né? As hemácias estão relacionadas com o transporte de oxigênio no sangue. Já os glóbulos brancos relacionam-se com a defesa do organismo contra substâncias e seres estranhos. As plaquetas, por sua vez, são responsáveis pelo processo de cicatrização. Baseando-se nesse conhecimento sobre o sangue, podemos concluir que a resposta correta é a letra A, uma vez que a relação entre sangramento e baixa coagulação está correta. Próxima questão do Enem. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 graus Celsius e 37 graus Celsius. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura humana o sistema, letra A, digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos. B, imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução do calor. Letra C, nervoso, pois promove a estresse, que permite perda de calor por meio da evaporação da água. Letra D, reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente durante a menopausa. Ou letra E, endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na variação do diâmetro de vasos periféricos. Primeiro, o que essa questão está falando? Que o nosso corpo vão ter sistemas que vão ser responsáveis por manter a temperatura corporal. Uma dessas coisas a gente pode perceber no dia a dia. Quando a gente começa a suar e começa, né, a produzir suor,
quando a gente está fazendo alguma intensa atividade física ou quando está muito quente no ambiente, é porque o nosso corpo está se aquecendo e aí ele libera esse calor, não, gente, desculpa, libera essa água, né, do suor, libera esse suor para poder abaixar a nossa temperatura corporal. Isso é uma das coisas que a gente vê todos os dias, a gente vê isso acontecendo. Então, aí ele tá perguntando qual que é o sistema que faz isso. Aí vem falando, sistema digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos. Você pode não saber que não é o sistema digestório, mas quando vem com a justificativa, o que tem a ver quebrar que produzir essas enzimas que vão quebrar esses alimentos calóricos com manter a temperatura corporal? Nada a ver. Letra B, imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução do calor. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. C, nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação da água. É exatamente essa questão. Vocês poderiam não saber, gente, que é o sistema nervoso que vai atuar nessa manutenção da temperatura. Mas a partir do momento que você olha as outras respostas, vocês vão ver que as justificativas são super, assim, não tem muito sentido no que eles falam. Igual vem falando aí depois, ó, o reprodutor, então, secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente durante a menopausa. Se ele está alterando a temperatura, ele não está mantendo a temperatura corporal. Então, totalmente errado. Depois o endócrino, que fabrica anticorpos que atuam na variação do diâmetro de vaso periférico, também não tem nada a ver. Então, vocês poderiam não saber que é o sistema nervoso, mas quando você analisa as justificativas, dá para você fazer por eliminação até mesmo. Você nem precisava de saber o sistema, é só você ter um pouquinho de lógica na hora de analisar a questão. Muito simples, uma questão do Enem. E para finalizar, da UFRGS. A bile produzida pelo fígado tem como função: letra A, lubrificar a mucosa intestinal; letra B, emulsionar as gorduras; letra C, estimular a secreção gástrica; ou letra D, provocar a contração da vesícula; ou letra E, digerir as proteínas. Gente, a bile, ela, não sei se vocês já ouviram essa comparação, mas quando eu estudei, minha professora sempre fazia essa comparação e foi uma coisa que fixou muito na minha mente. A bile, ela é como se fosse o detergente. Pensa quando você tem uma panela na cozinha cheia de gordura e aí você vai colocar ela de molho para depois lavar. Você coloca água e detergente. A partir do momento que você coloca o detergente, não formam tipo umas pocinhas, né? Umas coisinhas assim com gordura na panela. A bile faz basicamente isso no processo da digestão, né? Ela faz basicamente isso. Então, ela vai emulsificar as gorduras. Então, a resposta correta é a letra B, emulsionar as gorduras. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar uma mensagem no meu e-mail, que eu respondo. Ou, se ficar dúvida para quem está vendo pelo YouTube, pode colocar aí nos comentários, que aí na próxima aula eu tiro a dúvida de vocês. E é isso. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui. Espero que tenha ajudado. E até mais. Uma ótima semana para vocês.